né? Obrigada, Yuri. Hoje é com a gente mesmo, então sejam muito bem-vindas, que bom que vocês estão aqui. Estamos completando 15 semanas, né? Para nós, a sensação, né, Yuri, é que passou muito rápido. Eu fiquei muito feliz com todas as atividades que nós fizemos, com a presença das palestrantes, que nós vamos falar um pouco sobre isso ainda hoje, mas o projeto ele já se apresenta de uma forma bastante bacana, passou muito rápido, né? Foi algo muito prazeroso. É claro que a gente vai abrir para vocês poderem falar também o que vocês acharam, né? Para a gente, inclusive, poder, nas novas turmas, melhorar, né? Mas é um prazer ter vocês de novo aqui, nessa 15ª semana, completando 4 meses, né, de atividades, sempre às quintas, às 2 da tarde. Agradecer novamente o nosso grande, além de parceiro, é mais do que parceiro, né, que é o Yuri, nosso querido professor. Yuri, hoje a gente está falando do fechamento, mas do fechamento, né, de uma turma, de um ciclo, né? Sim, exato. A gente está se planejando para que isso seja, né, perdure enquanto a gente tiver energia e tiver gente precisando, né? Acho que a ideia é essa mesmo, né? Inclusive, eu acho que nesse encerramento que a gente vai fazer, a gente pode aproveitar estando lá presencialmente, conversar um pouco também, de vocês que tiverem interesse de continuar fazendo a parte do inglês, a gente vê como é que a gente pode viabilizar. Desde o início a ideia era essa, né? Não era que fosse um fogo de palha, não. A gente quer dar o suporte para vocês poderem continuar. Então, foi um semestre difícil, né? Por ter que fazer tudo online, mas quem sabe. Inclusive, a minha sugestão, Yuri, eu não combinei isso com ninguém, nem do Instituto, nem com você, mas é ao vivo que a gente resolve as coisas, né? A minha intenção é que as próximas turmas, essas jovens, se elas quiserem, elas podem se inscrever. Perfeito, novamente. Por quê? Porque realmente foi um projeto piloto, como a gente já tinha falado, né, Yuri? A gente não sabia se ia voltar às aulas presenciais, aí a gente topou fazer mesmo assim, online, à distância, fizemos um esforço para poder tentar fazer com que os tablets pudessem chegar até as meninas, só que os tablets não tinham, são só por Wi-Fi, não tinha internet, e aí não ia resolver muita coisa. Enfim, tivemos alguns obstáculos, e por isso, inclusive, a gente vai deixar em aberto. Acredito que é a melhor coisa que a gente pode fazer para as próximas turmas, quem dessas jovens quiserem se inscrever, vai estar aberto para elas, porque foram muitos os obstáculos desse semestre, né? Então, não é justo que elas ficassem assim, sem ter uma perspectiva, né? Para as próximas turmas, né? Eu quero mostrar rapidinho para vocês tudo que a gente fez nesse semestre, né? Nesses 4 meses, porque parece pouca coisa, mas aí a hora que a gente junta, faz um resumo do que a gente fez esse semestre, é que a gente consegue perceber realmente todo o trabalho que nós tivemos e como foi bacana. E depois eu vou abrir para vocês poderem falar, inclusive para nos ajudar, para a gente poder melhorar para as próximas edições desse curso, tá? Bom, primeiro quero começar dizendo, antes mesmo de passar os slides, que a gente passou por todas as áreas do conhecimento. A nossa intenção aqui era sensibilizar vocês para outras áreas do conhecimento, além daquelas que já são mais comuns, que a gente já conhece, que já tem algum contato. Então, nós tentamos e fizemos um esforço de trazer áreas de profissões e de conhecimento, áreas ligadas à academia, à ciência, à pesquisa, que, de repente, a gente nem sabia que existia, né? Então, nós conseguimos navegar por todas elas, pelas áreas das ciências humanas, ciências exatas e pela área das ciências biológicas, né? E o bacana é que a gente sempre conseguiu, na maior parte das vezes, trazer jovens mulheres, que estão nessas profissões, que são profissões diferentes, que são áreas do conhecimento diferente daquela que a gente conhece, e que vieram falar para vocês, que são jovens mulheres também em formação, em período de escolhas profissionais, né? Então, isso, eu acho que foi uma troca, uma sinergia muito boa.
e fica como também acredito, dos grandes percursos que a gente tem que fazer para as próximas edições, né? As jovens que estão se formando, falar também com as jovens que estão para escolher as profissões, porque aí, né, tem uma sinergia bacana. E aí a gente conseguiu, claro que faltou algumas áreas do conhecimento, talvez porque a gente tenha que ampliar a carga horária, né? Essas 15 semanas compreende 30 horas de trabalho, né? Algumas das docentes, das palestrantes, trouxeram oficinas para serem feitas, para poder a gente aprofundar naquilo que é dado, outras não, mas mesmo assim também foi bastante prazeroso e a gente conseguiu aproveitar. E vou trazer aqui para vocês algumas das coisas e alguns dos nomes, né, dessas professoras que a gente conheceu aí nessa jornada. Vocês estão conseguindo ver já a minha tela? A mim já apareceu aqui. Então tá, só vou colocar no formato aqui de apresentação para ficar mais bonitinho aí. Então, esse projeto, né, que é um projeto intitulado, às vezes a gente fica colocando o subtítulo, né, mas o título dele é enorme, né? Mulheres Jovens e Percepções sobre Escolhas Profissionais, Tecnologia e Pesquisa como Fator de Criação e Transformação Social no Pós-Pandemia. Então, a gente começou essa ideia, claro que vem de antes, né, Yuri? Vem do ano passado, né? Mas a gente deu o start, a gente teve o início com duas madrinhas, né, muito queridas, que foi a professora doutora Ivone e a professora doutora Maria Moraes, no dia 11 de fevereiro. Então, no dia 11, a gente lançou esse projeto, pela plataforma virtual também, foi uma atividade online, mas a gente já queria lançar com a ideia do quê? Olha, nós vamos fazer esse projeto, de alguma forma ele vai ter que rolar. E foi muito boa, né, a atividade foi muito bacana, teve um alcance muito bom, muita gente perguntando o que era o projeto, de que jeito ele se organizava, enfim, foi muito legal. Essa daí foi nossa primeira reunião, né, que a gente fez em março, para combinar com vocês o dia e a hora que a gente podia estar fazendo as atividades, porque a gente tinha resolvido que ia fazer em formato completamente online, só que a gente não sabia que horário ficava melhor para vocês. Então, olha aí, ó, a gente fez uma primeira, né, reunião. A Karen ainda... Karen, você achou ali? Larissa também está aí na foto com a gente, né? Aí a nossa primeira aula, né, foi no dia 1º de abril, foi com a professora Fabiola Notari, que está ainda, né, está terminando o pós-doutorado dela lá em Portugal, e ela trouxe uma percepção muito diferente, que é das artes visuais, né? Então, até por aí a gente navegou, o nosso curso conseguiu alcançar, né, as artes visuais como algo também que é uma profissão, que não é algo que, como se diz, né? Não, é algo que a pessoa escolhe para não fazer nada. Pelo contrário, né? A Fabíola trouxe as inúmeras possibilidades que o artista visual pode fazer, né? Inclusive, ela, à época, ensinou a fazer um livro, né? Um livrinho de artista ou um caderno, né? De anotações para as atividades, né? Foi bem bacana. Então, essa foi a nossa primeira aula, olha lá, ó. Fabíola estava ali, né, a nossa turminha. Aí, a segunda aula, a gente teve um problema técnico com a professora Mônica. A professora Mônica estava dando aula, estava dando, inclusive, um exercício super bacana de reflexão crítica, e aí acabou a internet dela e a gente não conseguiu repor a aula dela, porque a gente já estava com o cronograma pronto, mas tudo bem, né? A Mônica é uma parceirona. A ideia de trazer essa aula foi pensar que também a filosofia faz parte também de um campo profissional, de um campo de atuação, e que é possível, sim, a gente ter essa formação também, né? Depois a gente seguiu pela Evelyn, a Evelyn que é escritora, né? A Evelyn se formou em letras na Federal de São Carlos, mas ela hoje é escritora, ela escreve livros, ela publica livros, né? E, inclusive, ela deixou até um exercício, né, para todas as alunas fazerem, no sentido de que como que você poderia descrever um dia seu, né? Foi bem bacana. Por quê? Porque ela trouxe a ideia do seguinte: você também pode ser uma escritora, né? Como escolha profissional, como, né, escolha de vida, né?
Aí a nossa aula 5 foi a Miguela Moura, que era uma atividade com relação à vida indígena, né? Como que ela, uma jovem indígena, tinha conseguido fazer faculdade e divulgava, né? Através da cultura indígena, né? As formas que a cultura indígena estão tão presentes na sociedade hoje, né? Então ela trabalha, ela é produtora cultural, mas ela é produtora cultural na área dela, que é da cultura indígena, né? E foi muito bacana a percepção. Inclusive, o exercício que ela trouxe foi as jovens, né? Dizerem qual que era onde as jovens pisavam hoje, né? No sentido de quais as aflições, enfim. A engenharia de produção, com a Isabela, que ela trouxe também um panorama de todas as engenharias, né? Não só da produção, mas inclusive a diferenciação entre as engenharias, foi bem bacana, porque daí várias das jovens tiraram dúvida, né, do que era engenharia, por exemplo, mecatrônica, da engenharia de produção, então foi bem bacana. Nós tivemos a Maiara, aluna do mestrado em Geografia na UFSCar, que trouxe um pouco da percepção do que é o território em tempos tão virtuais, né? Como que esse território ainda é um espaço a ser conquistado, como que a gente entende esse território. A Alessandra, que a gente se encantou, parecia que a Alessandra estava fazendo mágica na aula dela, né? Mas que trouxe várias formas de programar, deixou vários exercícios de programação para as alunas, né? E mostrando que sim, né? A ciência de dados e a tecnologia de informação é um espaço para jovens também. E que, inclusive, ela lançou um desafio, que ela queria ver as jovens do projeto junto com ela como colegas dela, porque ela voltou ela está no mestrado, mas ela voltou a fazer graduação em matemática, então ela falou que quer ter várias dessas jovens daqui do projeto como colegas dela, né? Tá aí a Alessandra, né? A Alessandra, inclusive, fez essa postagem, né, no dia seguinte que teve a atividade aqui com a gente, porque ela ficou muito encantada com as jovens, gostou muito do projeto, e aí a gente pegou a postagem dela e fez um bannerzinho para divulgar o projeto, né? Alessandra. Depois a gente veio com a Thaís, que veio falar de paleontologia, a Thaís, que é professora de paleontologia, né? Fez mestrado, está fazendo doutorado agora na UFSCar. Foi muito bacana a aula da Thaís. Tá aí, a Thaís também publicou nas redes sociais a importância do projeto, aí a gente também fez a mesma coisa que a Alessandra, né? A Thaís, que quer ser uma das nossas madrinhas aqui do projeto, então, Yuri, já vamos pensar, porque ela falou que quer ajudar mais, então, ótimo, vamos aproveitar, né? Thaís, nossa grande amiga, que coisa boa. Entramos para a área da pedagogia, mas não somente, porque a pedagogia, além de ser um campo muito, né, grande da área do conhecimento, as formas, né, que existem para poder ensinar, a gente escolheu a Raquel, que está como vereadora. Então, a Raquel misturou um pouco da formação dela como pedagoga e o que isso também influenciou ela a ir para a área política. Então, foi muito bacana a atividade da Raquel, porque ela demonstrou como que a educação, né, e principalmente a educação de jovens e adultos, que é a área que ela atua, foi importante para ela poder entrar também para a área das atividades políticas dela, né? E aí ela deixou um trabalhinho super bacana de oficina, ela queria saber das jovens o que é educar para as jovens, porque parece que a profissão de professor está muito em baixa, mas só da gente pensar o que é educar, a gente já pensa o quanto é importante a gente ter um professor, né? Tá, e a Raquel também publicou nas redes sociais dela um agradecimento ao projeto, e aí a gente aproveitou e fez um bannerzinho também. Esse bannerzinho eu trouxe para vocês para a gente ver as nossas atividades, né? Esse daí é em comemoração às 10 primeiras semanas, né? Então a gente teve a Priscila. Eu pulei a Priscila, né? Depois eu volto. A gente teve a Priscila, que deu uma aula sobre, especificamente sobre fotografia, né? Ela é formada em fotografia, curso tecnológico. A Fabíola, que foi a primeira semana. A Isabela está aí também, né? Aqui, que foi da engenharia. Aqui a Miguela, né? Da cultura indígena. Aqui foi a Mônica, que foi da segunda aula de filosofia, né? Então, aí a gente tem uma homenagem às 10 primeiras semanas de aula do curso, né?
Aí a gente entrou na 11ª semana e trouxe uma pessoa da área de zootecnia, que é tão importante para a nossa região também, afinal, a nossa região ela tem uma força muito grande na área do agro, e a Jaqueline tem sido uma parceira, gosta muito desse projeto, e a Jaqueline foi muito didática em mostrar qual que era a diferença da zootecnia para a engenharia agronômica, né? E dizendo o quanto é importante a gente ter mais mulheres nessa área, trouxe vários exemplos de outros países, que a zootecnia, por exemplo, a maior parte de pessoas formadas em zootecnia são mulheres e não homens, diferentes do Brasil. E aí ela lançou essa dúvida para as meninas também, olha, por que não? Por que aqui a gente também não pode ser a maioria, né? Então, foi bem bacana. E sem contar que também ela trouxe a experiência da empresa dela, que é a líder, né, no Brasil, em implementos agrícolas, na área agro, nessa área que ela trabalha, e que é daqui de São Carlos, né? Então, foi também bem interessante essa junção de fatores. A Vanessa, que foi ótima a aula da Vanessa, porque, inclusive, ela trouxe as possibilidades de você... Deixa eu até lembrar o nome que a Vanessa falou, era monetarizar as redes sociais, como que a gente consegue, através de publicações, ganhar novos seguidores e fazendo a coisa certa, né? Ela que é militante do movimento negro, é feminista, né? Então, foi muito bacana a aula da Vanessa. Está aqui a Vanessa, né? Que também fez um agradecimento no Instagram dela. E aí a gente não conseguiu copiar do Instagram, a gente só fez um bannerzinho mesmo para publicar, né? A aula com a Suzana, que foi planejamento e gestão, né? E eu coloquei assim, planejamento, gestão e outras coisas, que foi um pedido dela, o título da outras coisas também, porque, é claro, a primeira oportunidade de trabalho, foi essa a intenção dela, de falar sobre isso, né? Essa oportunidade de trabalho para as jovens, ela pode estar em diferentes aspectos, então, por isso que ela falou em outras coisas também, né? Então, pensar em empreendedorismo, pensar em outras atividades, e aí está a Suzana, que foi super bacana também a aula dela. E na semana passada a gente teve a Anaísa, que trouxe para a gente a química no nosso dia a dia, né? Como que a química ela tem influência no nosso cotidiano, né? A Anaísa que trouxe uma apresentação super bacana da importância das mulheres na química, né? Trouxe várias frases bacanas. E essas somos nós hoje. Já estamos aqui, que eu estou aprendendo a salvar as fotos, hein, Yuri? Agora... Você tá rapidinho, hein? Agora eu estou aprendendo a salvar as fotos, né? Então a intenção, né, da gente apresentar rapidamente mesmo, essas atividades todas, é mostrar quais foram e a qualidade que foi essas atividades todas, né? Então, ainda bem que a gente gravou, né, Yuri? Que assim a gente consegue, a nossa intenção é, inclusive, transcrever todas essas oficinas, para que essas oficinas fiquem como já transcritas mesmo, né, nesse material que vai estar gravado, mas da diversidade, né? A diversidade que a gente conseguiu atingir e que acredito que tenha também sensibilizado aí as jovens e mostrado o quanto é amplo o leque de profissões e de possibilidades que podem se abrir agora quando se encerra o ensino médio, né? Então é isso. Está aberto aí para vocês poderem falar também. A Karinzinha avisou que ia cair, né, a internet dela. Hoje ela caiu, voltou, caiu novamente. Júlia, quer falar? Então, vou falar. Eu tive bastante dificuldade, assim, de fazer o curso na parte do tempo, assim, tipo, do período da tarde, porque nesse horário do curso eu tenho aula, que na verdade eu tenho duas, que é da 1h30 às 2h20 e depois das 2h30 às 3h10, então Sim. ficava meio difícil de eu participar. E quando eu conseguia participar, eu vinha para cá, às vezes eu acabava caindo por causa da internet também, que eu ficava na minha avó. Mas, no entanto, em todas as aulas que eu consegui participar, eu aprendi bastante. Gostei bastante de ter descobrido coisas que eu não sabia, né?
E também esse lance da pandemia, né, que acabou atrapalhando a gente de ter feito mais coisas, né? E é isso, foi muito gratificante ter participado e eu agradeço. Eu que agradeço, Júlia, você é tão novinha que você vai poder fazer a próxima edição desse projeto, viu? Fica tranquila. A gente também achou que esse horário foi complicado para todas as jovens, não foi só para você, viu, Júlia? Uhum, sim, entendo. Eu acho que a gente estava com uma intenção lá em março, quando a gente fez a reunião, e que depois a gente, na prática, no dia a dia, viu que realmente podia ser um complicador para vocês. Mas, enfim, isso a gente vai, com certeza, nós vamos corrigir, né, Yuri? Uhum, sem dúvida. Deixa eu ver, a Sabrina comentou aqui que nessa parte, só período, foi um pouco difícil, mas foi muito divertido e aprendi muito assistir as aulas depois, assistindo as aulas depois gravadas. Ótimo. É bom reforçar, Yuri, que todas as palestrantes, incrível isso, né? Não me lembro, assim, todas falaram, não teve nenhuma que não falou da importância da aula de inglês. Uhum, sim. Então, todas elas, sabe, qual foi o diferencial de ter tido pelo menos uma noção em inglês, depois ter se dedicado mais a essa, né, outra cultura, outra língua. Então, isso, todas elas incentivaram demais cada uma das jovens aqui a estudar, né? Então, o quanto isso foi importante para cada uma delas, em cada uma das profissões que elas escolheram, né? Uhum, sem Eu dúvida. acho que isso. É uma das coisas aqui no SICBEL, a gente trabalha bastante com o pessoal das universidades, da USP, da UFSCar, as pessoas que vão fazer o mestrado e o doutorado, e, e mesmo essas pessoas, né, que estão lá, chegando num doutorado, às vezes não tem um domínio do inglês, e olha, passa um apertado, viu? É bem difícil. E o inglês é uma ferramenta, né? Principalmente com a internet, se você domina o inglês, tendo tempo e paciência, você consegue, você aprende tudo, né? Ela é um início para qualquer coisa. Então, como eu tinha falado no começo, as portas, apesar da pandemia, na realidade, as portas estarem fechadas, mas as portas do SICBEL estão sempre abertas a vocês. E a gente espera, né, como a Milene falou, que agora, espero que no segundo semestre a gente consiga fazer, e espero que consigamos fazer lá na escola, né? E dar uma sequência, né, ao curso, e quem sabe a gente fazendo presencialmente fica mais fácil para vocês, né? E ainda mais proveitoso, né? Acho que E eu a quero fazer uma expectativa é pergunta, essa. não sei se Júlia ou Sabrina, ou as duas podem responder. É, é, se vocês pudessem mudar alguma coisa do curso e que seria importante para a vida de vocês, né? Assim, para o dia a dia, tal, o que vocês gostariam de ter mudado? Vocês já falaram do horário do dia, mas além disso, né, conteúdo em que sentido? No sentido de tinha que ter um pouco mais de diversidade, ou então a professora, por exemplo, tinha que ficar um pouco mais com vocês. O que vocês acham que vocês poderiam colocar assim a mais, né, no curso? Entenderam, Júlia, Sabrina? Eu não sei, tipo, responder essa sua pergunta. Tô pensando. Será que se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, ao invés de ser 1h10, como a gente estava fazendo, ser ou 1 hora, né? 1 hora que a gente estava completando, né? Será que se ficasse um pouquinho mais, será que isso ajudava ou não? 1 hora tá ótimo de atividade. Olha, eu acho, tipo assim, deu pra gente aprender bastante, mas eu acho que, tipo assim, se determinasse, não sei, um tempo a mais, uns 30, uns 40 minutos, eu acho que, tipo assim,
dava para todas poderem tirar dúvidas, não sei. É porque tem algumas que têm vergonha de falar, de perguntar, sabe? E aí eu acho que se estendesse um pouquinho mais no tempo ali, eu acho que ficaria mais legal, assim. Quer falar, Sabrina, ou escrever? Eu comentar, né, que a ideia inicial nossa era, né, presencial, era que tivesse uma parte prática também bem forte, né, de vocês pesquisarem, de vocês criarem, né, a partir dessas interações. Então, também eu acho que a expectativa é assim que a gente puder estar lá presencialmente, né? Realmente eu acho que 1 hora vai ser pouco, né? E mesmo porque se vocês vão se deslocar lá até o centro, vamos fazer valer o tempo, né? Vamos Por exemplo, a aproveitar. aula da Priscila foi 1 hora e meia. E Uhum. assim, a gente tendo que Tendo que fechar a sala cortar. porque ia ter aula de inglês. Porque Uhum. tinha. Por quê? Porque ela trouxe vários exemplos de foto por celular, e enfim, isso ocupa mais tempo mesmo, né? Uhum. Então, por isso que eu perguntei, sabe, para a gente até pensar, Yuri, em fazer essas adequações, né? Sim. Eu não sei da parte de vocês, mas quando vocês disseram a questão do horário, né? O horário da tarde não é um horário bom. Eu imagino que acabe sobrando, não sei se também é um horário bom, o sábado de manhã, né? Se é algo que a gente precisaria discutir, né? Porque à noite, talvez, a outra opção talvez fosse à noite, né? E aí fica complicado às vezes, se vocês, né, dependerem de quem levar, quem pegar, ou do transporte público, né? Mas são coisas que a gente, se for às vezes num sábado de manhã, a gente consegue um pouquinho mais, fica um pouco mais tranquilo, se precisar estender um pouquinho, né? Não tem aquela questão do horário tão apertado, né? Mas são questões que a gente também, assim como vocês, a gente também está aprendendo, né? A executar da maneira que fica melhor. A Sabrina colocou aqui a Concordo. questão do horário. É, é que é isso, né, Yuri? A gente tinha uma perspectiva da semana, enfim, né? A gente não tinha perspectiva, inclusive, que ia ser completamente online. A gente tinha muita fé. Uhum. Gente, a gente estava muito errado, viu? Eu tenho que pedir desculpa para vocês. Eu estava muito errada na avaliação, porque Mas infeliz... a gente não queria começar por conta que a gente acreditava que ia dar para fazer presencial. E aí a gente foi adiando o começo e por fim não deu certo. Mas, infelizmente, são coisas que não dependem da gente, né? Tá todo mundo sofrendo com isso. Vocês acham que, por exemplo, se fosse no sábado ou se fosse no final da tarde para a noite, da rotina de vocês, o que encaixaria melhor? No sábado de manhã, né? Vamos dizer, ou num dia da semana mais durante a noite? Olha, no sábado, para mim, fica um pouco mais complicado, Hum, porque eu não tenho que esperar do sábado, porque meus pais, às vezes, têm alguma coisa para fazer, minha mãe trabalha, às vezes meu pai tem hora extra no serviço, então fica um pouco complicado de sábado. Eu não entendi. sei quando vocês vão fazer outro tipo de reuniões como teve essa. Mas Uhum, ano que vem eu vou para amanhã, então já à tarde eu já fico melhor assim, entendeu? Só entendi. para deixar um pouco avisado. E aí eu acho que em questão do sábado fica um pouco difícil para mim. Se vocês forem fazer esse ano, teria que ver a questão dos dias, assim, né? Porque não tem muita gente que estuda de tarde, acho que é uma ou duas, não sei, contando comigo. E aí fica um pouco complicado, assim, porque às vezes muda o horário das aulas, então a gente deveria ter combinado mais certinho essas coisas do horário, entende? O que a Sabrina tá falando que no sábado ela só pode à tarde,
Isso que é meio inesperado. É uma eventualidade de sábado, eu estou entendendo, né, Yuri? Uhum. E eu não sei como que tá. Eu sei que algumas escolas de ensino médio já tem um horário mais próximo do integral, né? Não é o dia, não é até o final da tarde, né? Vocês sabem dizer. Aí da parte de vocês, das meninas, como é que é? Sabe, Mi? Então, a Júlia falou, e a Sabrina também colocou, mas é verdade, grande parte das jovens estuda ou de manhã ou à noite. Tá. À tarde não tem aula, é uma exceção, assim, que nem no caso da Júlia, que está estudando à tarde, né? Mas é claro que a gente vai ter que fazer, como nós vamos abrir para outras jovens, né, para o próximo semestre, eu acredito que a gente vai ter que fazer de novo um formulário, né, Yuri? Eu acho que verificar, né? É que também a gente entende, né? Que até mesmo para vocês, quando começou, as aulas estavam do jeito, depois mudou também, né? No ensino de vocês, então até para vocês imagino que não deva ter sido fácil, né? Saber quando que seria o melhor horário. Não, e teve os Mas problemas de que grande parte delas tiveram que voltar a ter aula, que foi o híbrido, né? Ter aula presencial e aula à distância, mas não era todos os dias, então teve mais esse complicador, né? Que a gente também não estava contando com isso, né? sim. Mas é isso. A gente, mesmo com tudo isso, a gente, né, mesmo com toda esses percalços, né, e que a gente vai sim se esforçar para corrigir, né, nas próximas turmas, a gente quer deixar em aberto para vocês fazerem o curso novamente com a gente, até por conta de ter passado por um projeto que foi piloto agora, né? Mas o saldo é muito positivo, eu acredito, né? Por conta da gente ter conseguido chegar até onde a gente chegou com vocês, né? E ter trazido aquilo que estava muito distante, né? Que era profissões que eu mesma, algumas delas eu nem sabia que existia, né? Da forma como existia, né? Acho que foi bem, bem bacana. Pode falar, Júlia. Então, eu posso tirar uma dúvida sobre as aulas de inglês? Por favor. É que, tipo assim, eu queria saber se podia continuar fazendo as aulas de inglês sem estar fazendo o curso. Tipo assim, eu tenho que fazer ele gratuito, continuar fazendo ele gratuito, ou eu vou ter que pagar, assim, para fazer? Não, eu estava comentando que a gente quer continuar, né, as aulas para vocês, né, gratuito. Então, agora, hoje é a última aula, né, desse semestre, a gente vai ter aí algumas semanas de pausa, mas a ideia é que a gente possa continuar. A gente precisa ver como vai fazer, né, como vai funcionar, mas a ideia é que a gente gostaria que vocês continuassem. Se vocês puderem continuar, é algo que a gente acha muito importante. Ah, sim, obrigada. Imagina. Sem contar isso, né? Que, como eu falei, para as professoras, as palestrantes, né? O incentivo que elas deram foi fantástico, porque não tem como ficar sem o inglês, né, Yuri? É o diferencial mesmo, né? Uhum, sem dúvida. E com uma qualidade toda que vocês estão transmitindo, né, da experiência toda de mais de 60 anos que vocês têm, né, de trabalho, imagina só, né? Aí fica melhor ainda, né, Yuri? Yuri, por minha parte, eu acho que é essa a avaliação. Agora é só a gente organizar mesmo a formatura, organizar a entrega dos certificados e aí a gente vai comunicando às jovens. O que você acha? Perfeito. É isso? Isso mesmo. Tá bom. Tudo bem, Júlia? É isso? Tudo sim. Então, podemos encerrar hoje, né? Claro. Então, tá ótimo. Obrigada, viu, gente? Tchau. Imagina, Júlia, Obrigada, gente, viu, Júlia? parabéns. Obrigada, viu, Yuri? A gente vai se Imagina, Mi. falando, tá? Obrigadão. Tá bom. A gente Beijo, combina. beijo. Yuri, Tchau, tchau. depois eu vou precisar das gravações, quando você puder Sim, mandar. sim. Eu esqueci, né, de mandar as últimas. Eu já tento fazer hoje à tarde. A hora que você puder. Obrigada, meu amigo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.